a palavra agora ao representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior, doutor Antônio José Giuliani. E peço ao ministro Ricardo Lewandowski que assuma por alguns minutos a presidência. Aqui passa, aqui retorna. Peraí. Aqui passa, nessa outra passa, e nessa outra retorna. Tá. Um bom dia a todos, senhoras e senhores. Vossa Excelência, é um prazer estar aqui representando o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, tentando trazer algumas contribuições efetivas para a solução desse tema relacionado ao amianto. Bom, eu trago aqui algumas contribuições do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior relacionadas, com considerações socioeconômicas sobre o uso controlado do amianto crisotila no Brasil. Trago aqui no meu primeiro slide a foto do município de Minaçu, no interior do estado de Goiás, onde nós temos a mina Canabrava, que esse município que eu tive a oportunidade de visitar em 2004 é uma das razões de eu estar aqui fazendo a minha apresentação hoje. Bom, meu nome é Antônio José Giuliani, eu ainda não sou doutor, sou doutorando em Desenvolvimento Sustentável pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB e sou analista de comércio exterior que trabalho na Secretaria de Desenvolvimento de Produção no Ministério do Desenvolvimento. O Ministério do Desenvolvimento tem uma missão que é a de formular, executar e avaliar políticas públicas para a promoção da competitividade do comércio exterior, do investimento e da inovação da empresa e do bem-estar do consumidor. Para que nós possamos atingir a nossa missão, é imperativo para o MDIC que nós respeitemos as legislações vigentes, tanto do comércio internacional quanto do comércio nacional. E para discutir sobre esse tema, para nós é imperativo que nós sigamos a lei federal que já existe, que está em evidência, em vigência, que fala sobre o uso controlado do amianto crisotila no Brasil. Bom, também gostaria de enfatizar que nós participamos da Comissão Interministerial, que foi criada pela Portaria Interministerial número 8 de 2004, sobre a elaboração de uma nova política nacional para o amianto crisotila. Gostaria até de sugerir que Vossa Excelência usasse das informações que foram assim criadas nessa comissão interministerial, que está hoje com a Casa Civil, que poderia ser muito útil para esse nosso debate. Dessa portaria participaram, além do MDIC, vários outros ministérios, o Ministério do Trabalho e Emprego, que infelizmente eu não vejo hoje no time da União para poder defender os trabalhadores. Participou também o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência Social, o Ministério de Minas e Energia, Relações Exteriores, além da Casa Civil. Bom, trago aqui para vocês algumas informações sobre a mina de Canabrava, que é a única mina de amianto crisotila da América Latina, cuja produção confere ao Brasil a terceira produção mundial. Nós estamos apenas atrás da Rússia e da China, que são os dois maiores produtores de amianto. Trago aqui também duas fotos muito interessantes para mostrar as condições de trabalho que nós tínhamos na época da mina de São Félix, em Poções, lá na Bahia, e as condições de trabalho que nós temos hoje. Então, aquela mencionada névoa do Cerrado não existe mais. Isso é muito importante que nós mostremos, porque as condições de trabalho, elas evoluem. E nós temos hoje condições que nós consideramos adequadas para a exploração do amianto crisotila no Brasil. Além disso, é muito importante frisar que a mina de São Félix, em Poções, era do tipo anfibólio, que já é reconhecidamente carcerígeno e está proibida todas as formas de uso no nosso país, enquanto que a mina de Canabrava é do tipo serpentina.
Bom, trago aqui também algumas informações para mostrar a importância que a mina de cana-brava e a exploração do amianto crisotila no Brasil tem para o município de Minasul. Né? É um município que tem uma população de 31 mil habitantes. Essa relação econômica, para enfatizar um pouquinho, a arrecadação mensal do município é de 4,6 milhões de reais e a mineradora coopera com 70% dessa arrecadação. Então, é necessário que se leve em consideração essa importância da atividade do amianto crisotila para o município. A mineradora tem mais de 1.000 empregados diretos e indiretos na mina, né? Na cadeia produtiva, com as fábricas, nós temos 22 mil empregos. A produção da mina, como eu já disse, o ano passado foi de 306 mil toneladas por ano, e, além disso, nós temos a contribuição federal para a exploração mineral da ordem de 6,7 milhões de reais também, que deve ser considerada. Bom, esse próximo slide traz os dados de comércio mundial, onde eu mostrarei os principais exportadores e os principais importadores. Esse slide também tem a finalidade de nós mostrarmos que esse comércio é extremamente significativo. Nós temos uma quantidade desse minério que chega a mais de 1 milhão de toneladas que são comercializadas no mundo afora. Então, em 2001, nós tínhamos Canadá, Rússia e Zimbábue como os 3 primeiros exportadores. O Brasil estava em 4º lugar, com 4,4% do mercado. O ano passado, o Brasil saltou para o 2º lugar, né, representando 12,4% do mercado mundial. Então, isso mostra que esse mercado é realmente um mercado ativo, ao contrário do que muitos dizem que esse mercado está terminando, ele está, assim, mais ativo do que nunca. Dados comerciais, os maiores importadores. A Índia, a Tailândia e o Japão foram os maiores importadores em 2001. E, em 2011, nós temos a Índia, a China e a Indonésia. Isso mostra que a China está chegando nesse mercado, né? Se vocês verem, por exemplo, os produtores, exportadores e importadores são formados pelos países BRICS, né? No qual o nosso país está inserido, que são esses países que estão movendo a nossa economia mundial atualmente. Rússia, Brasil, China e Índia, todos com populações muito significativas e com problemas comuns para serem resolvidos relacionados com problemas sociais e econômicos. Então, isso mostra que é uma atividade que, para o tipo do nosso país, com esse tipo de problema, é muito saudável existir. Trago aqui também alguns valores específicos sobre as exportações brasileiras, né? Em 2011, nós exportamos 135 mil toneladas do mineral, o que correspondeu a 80 milhões de dólares, que são dólares muito saudáveis para a balança comercial brasileira, que está cada vez mais necessitada de atividade econômica para nos produzir um superávit. Até 2012, nós exportamos 85 mil toneladas e existe a projeção de atingirmos 145 mil toneladas ainda esse ano. Os principais destinos das exportações brasileiras envolvem mais de 35 países, notadamente para a Índia e Indonésia, que são os nossos maiores mercados, mas eu gostaria de enfatizar também que Japão e Alemanha são grandes compradores do amianto crisotila do Brasil. A Alemanha, principalmente, utiliza o amianto crisotila no setor de cloro-soda, né, que é um setor muito importante também para o nosso país e que prova que o uso controlado do amianto crisotila é possível. Só para se termos uma ideia da quantidade de países que utilizam o amianto crisotila em suas indústrias, em seus territórios, a Organização das Nações Unidas ela é formada por 193 países soberanos e, dentre esses 193, 74% utilizam o amianto crisotila
em seus processos produtivos. Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre a importância do amianto crisotila em dois setores específicos. O primeiro vai ser no setor de cloro-soda e o outro no setor de fibrocimento. O setor de cloro-soda, ele tem produtos específicos e muito importantes, que são o cloro e a soda cáustica, os produtos principais, e que são matéria-prima para 16 outros setores da atividade econômica brasileira, principalmente da cadeia produtiva química, né? Então, se nós interrompermos ou se nós não tivermos mais o produto clora e soda cáustica, nós teremos problemas com outros 16 setores da economia brasileira. A indústria de cloro-soda no Brasil, ela é representada principalmente pelas empresas Braskem, Dalquímica do Brasil, Carbocloro e Solvay. O setor gira negócios da ordem de 2,28 bilhões de reais. A cadeia produtiva tem 67 mil empregados e o setor recolhe impostos da ordem de 266,7 milhões de reais. O setor se utiliza de 3 tecnologias principais. A tecnologia do diafragma, que utiliza o amianto e que corresponde a 53% do setor, a tecnologia de membrana e a tecnologia de mercúrio. Cabe ressaltar que a tecnologia do diafragma ela é também utilizada pelos países da União Europeia, notadamente a Alemanha, porque considera que não há substituto para o amianto crisotila nesse tipo de produção, né? E a Alemanha, por exemplo, tem uma legislação específica para isso, onde ela concede uma exceção para o uso do amianto crisotila no país. Bom, dados sobre o setor de fibrocimento. Esse é um mercado com amianto e sem amianto, ele é da ordem de 2,4 milhões de toneladas. Ele corresponde ao terceiro mercado do mundo. Essa informação, para nós do MDIC, é a informação que revela o interesse realmente das discussões relacionadas com o amianto. Esse mercado ele está dividido em 3 produtos principais. As telhas correspondem a 55%, temos as chapas onduladas e as caixas d'água com 29%, né? Os produtos com amianto no fibrocimento correspondem a 77% do total, onde são movimentadas 1,8 milhão de toneladas de produtos, né? O valor de produção do terceiro mercado do mundo é de 2,5 bilhões de reais. Né? O consumo brasileiro de fibras de amianto o ano passado foi de 171 mil toneladas, o que correspondeu a 55% da produção total, que foi de 306 mil toneladas, e daí nós percebemos que as exportações foram responsáveis por 45% da quantidade produzida aqui. Nós estamos utilizando bastante amianto no país e a tendência é utilizarmos ainda mais. Dados do setor de fibrocimento com amianto. As telhas são os principais produtos, né? Cabe ressaltar que as telhas elas são feitas de forma que uma camada de cimento envolve, 2 camadas de cimento envolve uma camada da fibra crisotila, que corresponde a 8% da quantidade desse material que é feita a telha. Quando você coloca cimento, fibra e cimento, ocorre uma encapsulação das fibras desse mineral. Então, não há possibilidade desse mineral ser lançado para o meio ambiente, né? Ela fica encapsulada. 25 milhões das residências no Brasil estão cobertas com telhas de fibrocimento de amianto. E, além disso, 50% das novas construções são utilizadas com amianto também. Alguns dados importantes sobre esse mercado de cobertura no nosso país: o mercado doméstico, né, o residencial, com fibrocimento, amianto e sem amianto, corresponde a 51%. O mercado industrial, essa cobertura industrial, né, esse produto mais utilizado é a metálica, de forma que o mercado total no país de residência e indústria corresponde a 50%. Bom,
Alguns outros dados sobre o setor de fibrocimento com amianto no nosso país. A participação é significativa no setor de construção civil, ou seja, essas coberturas dessas casas, elas são feitas principalmente com material que contém amianto. E temos que levar em consideração que, de acordo com o Ministério das Cidades, o Brasil tem um déficit habitacional de 5,5 milhões de residências. Então, nós temos que pensar nessas casas, nas coberturas dessas casas, levando em consideração que essa população menos favorável é que está incluída nesse déficit residencial. E o fator preço aqui é um fator muito importante. Já disse sobre o valor da produção, né, do setor, ele é composto por 11 empresas, 16 fábricas, com mais de 20 mil postos de vendas, que geram mais de 170 mil empregos. Então, isso é algo muito importante no nosso país, e eu peço especial atenção para a Vossa Excelência, que vai redigir um relatório final que pense muito nessas 170 mil pessoas, nesses 170 mil empregos, porque, com certeza, eles estarão sem dormir esperando a sua resposta. Da mina materialização do produto, em média, recolhe-se 341 milhões de reais em tributos. Rapidamente, os custos de substituição, né? Nós temos fizemos análise de 2 tipos de substituição, do polipropileno, que é o derivado de petróleo, infelizmente, e o PVA, né? Com relação ao polipropileno, devido a termos apenas uma empresa do produto de fibrocimento em larga escala no Brasil, a Brasilite, do grupo Saint-Gobain, consideramos muito problemático que nós tenhamos uma substituição com esse produto, né? Levando em consideração alguns pontos, como a dificuldade que nós teríamos de adaptar as linhas de produção das empresas que já trabalham com fibrocimento e da própria capacidade de produção dessa empresa, que com certeza não vai atender 5,5 milhões de telhados por construir. Vale ressaltar que desses 5,5 milhões de telhados, 1 milhão está no estado de São Paulo, justamente o estado que pretende banir o amianto crisotila. E isso tem que se pensar seriamente nessa questão, né? Então, para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do ponto de vista econômico, a substituição por PP é inviável. A substituição por PVA, levando em consideração que nós teríamos que importar quase que a produção mundial do produto, também é inviável, e isso se refletiria nos preços do produto final, né? E eu começo aqui já a minha conclusão. Conclusão 1, relacionada aos preços, né? Os preços dos produtos, né? Principalmente as telhas, então, numa eventual substituição ou banimento do fibrocimento, tornaria com certeza o novo produto mais caro para a população brasileira. Então, isso com relação também ao PVA. Então, o polipropileno e o PVA aumentariam o preço do produto final, o que não seria viável para a população brasileira de baixa renda. A proibição do amianto crisotila iria cortar cerca de 70% da oferta de telhas no nosso país, o que ocorreria um encarecimento do produto também, sempre levando em consideração o déficit habitacional que nós temos no nosso país. Além de ter os problemas com a linha de montagem das empresas, né, a gente teria um tempo muito grande para se adequar, e nesse tempo nós teríamos corte de oferta, corte de renda, corte de empregos, olha os empregos aí novamente, e corte dos impostos, né? Além de termos problemas com a balança comercial brasileira, que já não anda muito bem das pernas, né? Com os trabalhadores da cadeia produtiva do amianto crisotila no Brasil. Bom, conclusão final, né? Não à substituição, não ao banimento e manutenção do uso controlado do amianto crisotila no Brasil e, principalmente, respeito à legislação federal vigente sobre o tema. Muitíssimo obrigado pela atenção e pela oportunidade. Senhor presidente, poderia... Pois não.
O ilustre expositor, ele traz alguns aspectos com relação ao emprego que parece que são bastante significativos. Fala em 170 mil empregos que estariam diretamente dependentes dessa produção do fibrocimento. Todavia, ele também traz que, na verdade, há um uso de 50% aproximadamente de uso da telha de fibrocimento nos telhados, enfim, no uso industrial e residencial no Brasil. Essa demanda, mesmo que substitua esse produto, ela vai continuar existindo e, evidentemente, deve haver, provavelmente, também pelo Ministério, estudos sobre o uso alternativo, inclusive de outras telhas que hoje estão sendo largamente utilizadas também no mercado brasileiro, a respeito de uso, inclusive, com material reciclável para a produção de telhas análogas. E, portanto, como existe uma demanda e como existem produtos alternativos, haverá também utilização necessária de mão de obra para substituir eventual produto que venha a ser usado. Portanto, me parece, assim, ou dá a impressão de que este número apresentado, ele tem alguns aspectos falaciosos. Portanto, já que o ilustre expositor está aqui, gostaria que ele falasse alguma coisa a respeito disso, porque existe a demanda, existem alternativas e existe a possibilidade desses trabalhadores migrarem para outras áreas que desenvolvam produtos análogos. Olha, Vossa Excelência, se existe essa possibilidade de migração, eu também gostaria de conhecer, porque eu não conheço. Esses dados, eles não são falaciosos, são dados que o Ministério do Desenvolvimento levantou. Então, eu acho que tem que se pensar neles, né? Esses dados referentes ao fibrocimento, nós realmente consideramos que existem algum processo de substituição, mas que eles fossem levados em consideração as fibras naturais e nacionais que nós temos, né? Por que nós vamos substituir o fibrocimento por uma fibra sintética derivada do petróleo, se nós estamos trabalhando com uma fibra natural e o nosso país tem muitas outras possibilidades de trabalhar com fibras naturais, por exemplo, sisal, babaçu, bagaço de cana. Por que a insistência em um produto sintético derivado de petróleo e que é desenvolvido por uma multinacional? Né? Vejam os senhores que a matéria ela suscita realmente discussões maiores. Nós temos a divergência de enfoques no próprio âmbito da União, considerados os ministérios que estão na esplanada. E nós, juízes, não podemos dar contenda por empatada. Vamos prosseguir, ouvindo agora o Ministério de Minas e Energia, na palavra Dr. Cláudio Scliar. Bom dia aos senhores ministros, ao ministro Marco Aurélio, muito obrigado pelo convite, ministro Lewandowski. Com muita honra, venho a esse egrégio tribunal como perito indicado pelo Ministério de Minas e Energia. Estou acompanhado aqui, nesta audiência pública, pelo Dr. Walter Baeri, da nossa Conjur, e o Dr. Edson Melo, que é da diretoria, que trata diretamente dessa questão e é professor da UFRJ. Por favor, Walter, Edson, só levanta a mão para dizer quem é. O Walter é bem pequeno, é difícil de se ver.
nossa advogada da Conjur. Bem, participei como membro titular, indicado pelo Ministério de Minas e Energia, na comissão interministerial criada em 2004, e aqui citada pelo Dr. Giuliani, e que foi coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e tive um prazer de aqui encontrar o Dr. Domingos Lino, que, na época, em 2004, ele era do Ministério do Trabalho e Emprego e foi o coordenador dessa comissão. Essa comissão, ela escutou todos os autores, os atores, os segmentos econômicos, acadêmicos, públicos, privados, que debatem essa questão do uso dos minerais amiantíferos, do amianto. E considero, ministro, que é fundamental os senhores estudarem o relatório dessa comissão, que, como vários aqui que participaram, o próprio doutor Lino, sabe, e que encaminhou a comissão de uma forma muito correta, sabem que nós chegamos, como o senhor mesmo disse, lá também a partida ficou empatada. Foram 2 anos, ministro, 2004 e 2005, debatendo, discutindo, visitando todos os lugares onde se levantavam as questões, de uma forma a mais aberta, correta e pública, enquanto servidores públicos. Estávamos cá chegando em 2003, 2004, com o novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e foi criado esse grupo de trabalho interministerial, com uma coordenação muito competente do Ministério do Trabalho e Emprego. São volumes grandes, com bibliografias extremamente atuais ainda, que eu considero que deve realmente servir como base de estudos para o que está se discutindo. Eu, como geólogo, que sou, com mestrado, doutorado, essas questões da carreira acadêmica, professor aposentado da UFMG, eu estou trazendo aqui para os senhores 2 fotos que estão ali no slide, que é como esse mineral crisotila aparece na natureza. Ele aparece dessa forma, ele é um mineral. É comum nós, professores de geologia, levarmos os alunos para, em determinadas regiões do país, onde eu vou explicar um pouco melhor, aparecem esses minerais que, naturalmente, eles ocorrem dessa forma em muitos lugares do país. E como foi aqui explicado pela nossa colega do MMA, eles se mantêm como fibra. Ele não é diluído, ele não se dissolve, os elementos que compõem eles não se tornam elementos químicos que sejam diluídos. Não, eles ficam como fibras, daquela forma aqui mostrada, que eles se mantêm dessa forma, através da chuva, das águas, dos rios que passam e carregam esses materiais na superfície terrestre. O Ministério de Minas e Energia, através da sua secretaria, do DNPM e da CPRM, tem como objetivo a gestão, o controle, a fiscalização dos recursos minerais do país, entre os quais estão os minerais amiantíferos. O MME tem participado no Congresso Nacional, e aí é um outro aspecto, senhor ministro, extremamente importante, de audiências públicas e seminários muito representativos para debates de projetos de leis, propondo mudanças na lei vigente. Eu, antes de estar, inclusive, no Ministério, eu já tinha participado de debates no Congresso Nacional de projetos de leis, que tiveram diferentes projetos de leis que tiveram todo um caminho com audiências tão representativas. Cumprimento o senhor de chamar aqui os vários lados, porque é muito triste quando se escuta só um lado, e o senhor teve também essa percepção de que existem vários lados, de interesses econômicos muito fortes, como o doutor Giuliani levantou. Não é só uma questão de saúde ocupacional,
geológica ou de mineração, são os de interesses econômicos muito fortes que existem. Então, é muito importante os senhores escutarem os vários interesses econômicos que estão aqui. É um mercado que manipula, no Brasil e no mundo, valores muito grandes e que a disputa entre as matérias-primas concorrentes é grande. Então, esse aspecto é fundamental que os senhores entendam, não só o relatório, cujo doutor Lino, doutor Domingos Lino aqui presente, que ainda está hoje na Fundacentro, um assessor da Fundacentro, eu não sei, como uma pessoa que está na Fundacentro, como também os relatórios do Congresso Nacional, nas audiências que foram realizadas, seja uma que eu participei, que foi dirigida pelo doutor Jair Meneghelli, deputado federal, Jair Meneghelli na época, depois outra pelo deputado federal Ronaldo Caiado. Bem, como eu levantei, esses minerais amiantíferos, fibrosos, eles ocorrem em diferentes tipos de rochas de uma maneira maior, mais expressiva, e, em particular, nas rochas magmáticas ultrabásicas, calcários magnesianos, dolomitos e formações ferríferas. Esses são dados que a CPRM, a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais, ao fazer os mapeamentos geológicos em todo o país, conhece esses dados e que são distribuições, muitas vezes, de centenas ou de milhares de quilômetros. Para os senhores terem uma ideia, a ilha de Cuba, por exemplo, ela é comprida daquela forma porque ela é um grande cinturão de rochas ultrabásicas. E não é por acaso que é uma grande produtora de níquel, que está associada a essas rochas ultrabásicas. Eu já visitei algumas vezes a ilha, em algumas situações, e que, na própria Serra Maestra, se é possível, um profissional, um geólogo, pegar amostras tipo aquela que eu mostrei, com crisotilas, com amiantos comuns. Então, esses minerais ocorrem naturalmente na superfície terrestre. Não vou me dedicar aqui, até para poder expor um pouco melhor outros pontos, é que existem muitos estudos sobre isso, sobre essa questão da presença das fibras minerais na atmosfera e das fibras minerais na hidrosfera. São estudos extremamente sérios, extremamente bem realizados, e que, por favor, o doutor Guilherme, todos os nossos colegas que, de uma forma com tanto afinco, têm feito a discussão nos ambientes ocupacionais, de maneira alguma estou querendo fazer esta relação da questão ambiental com o ambiente ocupacional, que é distinto, é diferente. Você tem a retirada daquele material, a concentração dele, a apresentação dele para aquele grupo de trabalhadores que estão encerrados ou fechados num determinado ambiente. Agora, do ponto de vista ambiental, e questões tipo uma fibra mata, é para realmente qualquer um pensar que é brincadeira, que uma fibra mata, se nós temos elas dispersas na natureza. É distinto, senhores ministros, nós dizemos vamos banir o benzeno. Uma decisão qualquer, vamos fechar as fábricas de benzeno, acabou o benzeno no mundo. É só fechar as fábricas de benzeno. Vamos banir os plásticos, os PVCs. É só fechar as fábricas de plásticos e aí, doutora Sérgia, tratar dos resíduos que estão espalhados por aí. Mas acabou o plástico no mundo, os PVCs no mundo. Agora, banir o amianto, esses minerais amiantíferos, amianto ou asbesto, são termos comuns, utilizados para algumas famílias, em particular, duas grandes famílias de bens minerais. No caso, os anfibólios e as serpentinas, que só tem um mineral, que é a crisotila. E aqui, nessa caracterização aí, ministros, vem um dos aspectos assim, dos mais importantes, que eu vou dar uma lida, até para não perder muito tempo em termos desse tempo curto que nós temos. Senhores ministros,
Os minerais são compostos químicos organizados em função de suas características químicas e físicas. O campo da mineralogia é objeto de grande parceria de geólogos e médicos e diversas outras áreas científicas. É de parceria para se entender como que eles são formados e quais são suas características, para vermos os efeitos que podem ter. Os amiantos asbestos, ou asbestos, é um nome comercial para duas grandes famílias de minerais, os anfibólios e a crisotila. Os anfibólios, além de terem ferro na sua composição química, apresentam cristais em formas de prismas. Isso aqui a doutora Sérgia já falou, e que, do ponto de vista técnico mineralógico, se chama de inosilicatos. Essa é uma característica desse conjunto de minerais que a doutora Sérgia, inclusive, mostrou quais são eles. A crisotila não tem ferro. Não tem ferro na sua composição química. E se organiza em placas, como as micas. Aqueles que são de Minas Gerais, ou talvez de outros lugares, é a malacacheta. A crisotila é como a malacacheta, é em placa. E essas diferenças são cientificamente comprovadas e expressam a mineralogia de cada um desses minerais. Esses estudos mineralógicos, junto com os estudos médicos e epidemiológicos de há mais de 100 anos, quando foram detectados impactos à saúde dos minerais fibrosos, no início do século passado, alguns podem dizer até do século retrasado, né, no final do século retrasado, foram objetos de intensos estudos que focaram o uso dos minerais fibrosos, realizados por profissionais das geociências e da medicina. Quando, no início do século, principalmente nos aplicadores dos amiantos, aí eram minerais fibrosos, independia do que fosse, mas depois se percebeu, se viu, se estudou, que eram principalmente os anfibólios, onde, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, se utilizaram intensivamente. Esses estudos demonstraram as diferenças, não só mineralógicas, mas nos efeitos que causam no organismo humano. Desses minerais, esses estudos serviram como base para a legislação de uso seguro, vigente em 140 dos 194 países associados à ONU. Às vezes se destaca os onde foram banidos. Se destaca esses. 30, 40, onde foram banidos. 50, onde foram banidos. É verdade, ali foram banidos. E a grande maioria deles com uso extremamente intenso desde o início do século passado e o mineral anfibólio. Foram banidos, mas como o doutor Giuliani mostrou, e nós temos provas, até o setor empresarial pode comprovar isto, ainda usam para diferentes tipos de aproveitamentos. Vários deles. E nos Estados Unidos, por exemplo, ele não está banido. Quase foi, mas não foi. Mas não houve o banimento no próprio Estados Unidos. E na Europa ainda se usa, e qualquer um dos setores, o próprio setor empresarial, pode dizer para os senhores para onde que manda e como que manda. Tem um banimento geral. Agora, de 143 países não baniram. E as convenções OIT, elas destacam bem esse diferencial dos dois minerais. Nós, aqui, também banimos o anfibólio. O anfibólio está banido no Brasil, como em todos os outros países, felizmente. A crisotila, as próprias convenções OIT deram prazos, deram formas do como fazer, quer dizer, não tinham a certeza disso lá naquela época. Exato, eu tenho, então, que ler e para ser bem mais rápido, porque tem uns aspectos importantes. E esse aqui eu acredito que é um aspecto importante de eu ler. Senhores ministros, mesmo com o enorme desenvolvimento técnico e científico da nossa sociedade, os minerais nos trazem grandes surpresas.
O diamante, por exemplo, continua sendo o material mais duro conhecido pela sociedade. Com todos os desenvolvimentos técnicos, não tem ainda nenhum mineral que seja mais duro do que o diamante. E olhe só que interessante isso, o diamante é formado pelo elemento carbono. E ele é estruturado de uma forma que é o mais duro de todos. Enquanto a grafita é também formada por carbono. E é também um filosilicato como a crisotila, que é aquela forma em placa. É um dos mais moles. O diamante e a grafita, todos dois são carbono, C. Um está estruturado de uma maneira que é o mais duro mineral conhecido. O outro estruturado de uma maneira que é o mais mole de todos. Bem, o ouro, mesmo tão raro na natureza, ainda não tem substituto para muitos dos seus usos. A crisotila apresenta características físicas e químicas excepcionais para diferentes usos industriais. É um bem mineral, como nós vimos lá naquelas primeiras fotos, que tem fios que podem ser tecidos. Desde a antiguidade se sabe disso. Bem, e várias indústrias ainda necessitam dela. E aí, os aspectos mais próprios. A mina, propriamente, a mina de Minasul é uma mina exemplar, do ponto de vista das suas atividades mineiras, do cumprimento das suas determinações. Nós tivemos uma série de atividades minerárias no país, em especial a mina industrial de São Félix, e aqui, ministro, é importante destacar, não vou ter o tempo de discorrer sobre isso, mas é importante destacar de que, já lá nos anos 30, nós tínhamos a mesma empresa, num primeiro momento, a Companhia Pont-Mousson, mas logo depois, junto com a Saint-Gobain, que inicia todo esse trabalho da extração da mina em São Félix. Depois abrem essa mina de Canabrava com um conjunto de legislações restritivas que deram condições, não só pelas mudanças ambientais que se tem no país, como por esses acordos que começaram a se dar. E aqui de público, senhor ministro, de público, como eu já tinha falado lá numa das reuniões preparatórias que fizemos, lá no início, com o apoio, sim, da própria Fernanda Gianazzi. A Fernanda está ali. Lá no início, com o apoio, inclusive, da Fernanda Gianazzi, onde se conseguiu se ter acordos que permitiu que esse setor industrial seja o único. E aí, a Fundacentro está representando o Ministério do Trabalho, mas é pena não ter um representante do Ministério do Trabalho aqui, como o doutor Giuliani falou. É o único setor industrial do país onde se tem organizações de locais de trabalho, OLT, que sempre foi uma bandeira muito grande da Central Única dos trabalhadores mais avançados. Lá, a OLT funciona mesmo, não só na mina, como nas fábricas. Então, essa boa condição na mina não é uma questão simplesmente dos empresários, é da organização e da consciência dos trabalhadores, muitos deles aqui presentes. Todos estão aqui desse lado, uma parte podia estar no meio ou do outro lado, não tenho dúvida alguma. Porque é a defesa da possibilidade, sim, do uso desses materiais que, diferentemente de outros que hoje vem ao mercado, disputando um mercado milionário. E que, gostei, inclusive, não sei se o doutor Guilherme, se foi esse o sentido que ele colocou, mas onde vários estudos médicos, eu sou geólogo, não vou falar da medicina, dizem que para se conhecer bem, para se ter os resultados finais de um determinado produto, é de 30 a 40 anos, os efeitos carcinogênicos. Os amiantos, o anfibólio, infelizmente, depois dos 50 anos, se descobriu que ele não podia. A crisotila, há mais de 100 anos, está sendo usada e ainda tem muitos estudos que dizem que é possível sim. E esses que agora vêm ao mercado, disputando com a nossa mineração, no mercado crescente no mundo,
crescente. E eu gostaria de encerrar, então, não dando esses dados, que eu acho que o doutor Giuliani já falou, colocando que a questão mais importante que existe nessa disputa de grandes setores empresariais, nessa disputa, o que nós temos de mais caro, de mais importante no país, é a organização do local de trabalho, é a consciência dos trabalhadores, porque a norma oficial, se eu não me engano, NR15, ela é de 2 fibras por centímetro cúbico. Nessa discussão, que não é fácil, é de 2 em 2 anos que eles hoje têm no seu ambiente de trabalho 0,1. O 0,1 uma fibra por metro cúbico. Isso conseguido por sua organização, por sua consciência dos trabalhadores, que é a maior garantia para o uso de materiais perigosos. Então, é isso, senhor ministro, desculpa não ter podido, talvez, detalhar mais coisas, mas eu realmente sugiro que seja o relatório que foi coordenado pelo doutor Lino, que aqui está presente, seja os relatórios das audiências públicas no Congresso Nacional, que também tiveram a presença dos diferentes interesses, seja muito bem lido para o senhor, por essa grande luta que hoje se dá, de interesses econômicos muito claros, expressos por algumas grandes empresas multinacionais ou nacionais, o que seja, mas são disputas de interesses econômicos que estão por trás dessa questão que é muito importante que seja, que se dê a continuidade no uso, eu entendo dessa forma, o Ministério das Energias entende dessa forma, continuidade do uso da crisotila, o uso seguro dela. Muito obrigado. Doutor Guise, satisfeito. Agradeço ao expositor, doutor Cláudio Scliar, como também agradeço aos demais expositores e até aqui. Então, temos um empate técnico, né, no âmbito da União. Nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos e retornaremos a seguir para ouvir os 4 outros expositores desta manhã.